Aleluia. Eu agradeço o Ministério de Louvor. Boa noite para todos, a paz do Senhor, vocês que estão em casa. Que Deus possa estar abençoando rica e poderosamente a sua vida nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. O título da mensagem nessa noite, irmãos, é: seja você também um conservo de Cristo. Amém? Irmãos, nós temos vivido na igreja momentos assim grandiosos. Jesus tem falado conosco de maneira plena. E eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor para que realmente nós possamos ser os cristãos que Jesus espera. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu quero te encorajar a você conhecer mais de Deus. Conhecer mais de Deus. Chega de passar tempo. Nós temos que ser cristãos genuínos. Amém? Nós temos aprendido, a palavra de Deus tem sido ministrada, cada pessoa que tem ministrado a palavra de Deus nesse púlpito, nessa igreja, tem nos ensinado. O que nós temos aprendido é algo assim que tem vindo do trono. Nós temos aprendido sobre a adoração ao Senhor, uma adoração correta. Deus tem procurado aqueles que adorem Ele em espírito e em verdade, e nós somos esses adoradores. Nós entramos por essas portas, nós terminamos agora de louvar, de adorar ao Senhor, de render graças a Ele. Mas quando nós saímos dessa porta para fora, a nossa adoração tem que continuar lá fora, amém? A nossa adoração, talvez você não saiba, não é só você louvar, engrandecer a Deus com louvores, não. A nossa adoração é no nosso dia a dia lá fora. Nós realmente sendo pessoas dignas lá fora, pessoas que dá bom testemunho. Essa é a nossa adoração lá fora. E Deus tem falado muito com essa igreja, e nós temos que viver o melhor de Cristo, amém? Aleluia. Hoje nós vamos falar de uma pessoa que talvez você nem conheça. Uma pessoa assim que é bem oculta na Bíblia, mas que ele fala, a voz dele naquela época, nós vamos estar falando ali no livro de Colossenses, a voz dele, até hoje, tem um impacto em nossas vidas. Talvez você não conhece, nunca viu falar, mas o nome dessa pessoa foi um conservo de Paulo, que o nome dele é Epáfra. Quem ouviu falar? Epáfra. Ele foi uma pessoa que marcou aquela época. E eu quero te pedir para que você não esqueça mais desse nome. Que foi uma pessoa oculta, talvez você está aí sentado e você fala, no mundo evangélico ninguém me conhece. Não é? Como Epáfra, muitos não conhecem. Mas eu quero te dizer que Deus quer te usar. Deus quer te usar de tal maneira que mesmo que você for oculto para os homens, para Deus não. Epáfra não foi, pode ter sido oculto para nós, mas para Deus não. Amém? Eu quero te dizer que você pode ser usado por Deus como Epáfra. Por isso que eu coloquei aqui como no título, seja você também como servo, como um conservo de Cristo. É isso que Deus espera de nós. Amém? Para que os irmãos saibam um pouco, Paulo, ele na sua terceira viagem missionária, ele foi para Éfeso, e ali, em Éfeso, ele começou a ministrar a palavra de Deus. E eu acredito que em uma dessas missões dele, uma das pessoas que ele falou do Evangelho foi essa pessoa chamada Epáfras, que aceitou a palavra de Deus, recebeu a palavra de Deus com poder e começou
a colocar em prática. E a palavra de Deus, nós vamos ouvir ali, que Epáfras foi um pastor. Foi um pastor que marcou a época dele. E Paulo se refere algumas vezes aqui sobre Epáfras como uma pessoa realmente cheia do poder de Deus. Quantos são cheios do poder de Deus? Eu quero te dizer que Deus quer te levar além. Mas para isso você precisa tomar posse dessa palavra. Amém? E ali, Epáfras recebeu a palavra de Deus. A Bíblia também diz também, alguns estudiosos, que apóstolo Paulo, ele não conhecia os irmãos de Colossos. Não conhecia. Porque ele não foi em Colossos, mas o apóstolo Paulo se dedicava pelas vidas, em oração, e foi quando o apóstolo Paulo começou a escrever. O Epáfras depois começou, quando o apóstolo Paulo estava na prisão, o apóstolo Paulo começou a receber de Epáfras um relatório sobre aqueles irmãos. Foi onde que o apóstolo Paulo resolveu escrever o livro de Colossenses, e foi uma bênção. Amém? Estão preparados para escutar sobre esse homem que foi uma bênção naquela época, e até hoje nós temos que aprender com ele? Amém? Aleluia. Então, Epáfras foi um grande amigo e conservo de Paulo, que pregava o amor e a dedicação na caminhada cristã. Amém? Jesus já começa a falar conosco, que nós temos que pregar o amor. Quando Paulo estava preso, ele enviou esta carta a Colosso, que começa lá em Colossenses. Tem bastante coisa aqui, irmãos. Eu vou procurar ir bem devagar para que os irmãos entendam. Se eu não conseguir terminar, outra oportunidade eu termino, mas eu quero fazer bem devagar para que os irmãos possam aprender e se colocar diante de Deus como que Deus espera que nós sejamos. Amém? Diz assim, em Colossenses 1, Paulo, apóstolo de Cristo, esperar de colocar ali, Colossenses 1, vamos voltar lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Primeiramente, Paulo enfatizou aqui que era o próprio Jesus que comissionou ele, através do Espírito Santo, quando ele foi para missões. Isso está lá em Atos 13:2. O irmão pode colocar Atos 13:2? Atos 13:2. Enquanto adoravam o Senhor, eles jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? O próprio Espírito Santo falou com Paulo, que na época era Saulo. Aliás, Paulo, ele era nome romano, e Saulo era um nome judaico. Amém? Então ele foi comissionado pelo próprio Jesus Cristo a fazer essa obra. Por isso que ele fala aqui, Paulo, no verso 1, de novo, Colossenses, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Foi o próprio Jesus que falou: Paulo, sai em missões. Tem muita coisa para que seja feita através da sua vida, aos gentios. Pode ir que eu sou contigo. Eu creio que o Espírito Santo colocou isso na vida do Paulo. E ainda em Colossenses 1:24 também diz sobre isso. 1:24 e 25, por favor. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo e arrependimento para todo o povo de Israel. 25. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cuja sandália não sou digno nem desamarrar.
Irmãos, eu acho que eu... Oi? Não, é Colossenses, irmãos. É Colossenses 1, 24 e 25. 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo dizendo, 25. Dela me tornei ministro, ele está dizendo, eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Amém? Paulo está dizendo aqui, ele quer nos apresentar plenamente a palavra de Deus. Quantos estão preparados para receber a palavra de Deus? Aleluia. Paulo enfatizou que o próprio Jesus o nomeou, então. O próprio Jesus disse, Paulo, vá que eu sou contigo. Eu quero dizer que Jesus, ele tem nomeado a cada um de vocês que estão aqui. Amém? Paulo, ele tem chamado cada um de nós para fazer essa boa obra. Da mesma forma que Paulo, ele pregou a palavra de Deus para aquele homem chamado Epáfras, ele tem nos chamado para essa boa obra, para dar testemunho dele. A igreja, aliás, Colossenses, vamos por 1, Colossenses, vamos por 2 agora. Colossenses 1, no 2. Aí ele continua assim. Agora ele vai falar conosco. Aos santos fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Olha só. Ele está dizendo, aos santos fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando aqui, a vocês santos. Paulo, ele está direcionando essa palavra, dizendo que vocês são santos, vocês são irmãos em Cristo. Ele está dizendo aqui, eu estou orando por vocês, aos santos fiéis irmãos em Cristo. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que não peca? Não. A pessoa santa, porque a própria palavra de Deus diz assim, aquele que diz que não tem pecado é o maior pecador. A pessoa santa é aquela que é separada, é aquela que de uma certa maneira falou, não quero mais o que o mundo me oferece. E aqueles irmãos lá em Colossos, eles eram assim. Epáfras chamou o apóstolo Paulo e falou, essas pessoas, esses irmãos são pessoas separadas, que não querem mais fazer parte do mundo. São pessoas que não querem mais fazer parte desse sistema do mundo. Eu quero te dizer que Jesus, ele quer que nós sejamos pessoas separadas nessa noite. Jesus, ele quer que nós nos separamos das coisas que realmente nos tira do centro da vontade de Deus. Nós precisamos ser pessoas separadas. Ou seja, a felicidade de ter pessoas dispostas a buscar a santidade. Jesus quer isso. Jesus, ele estava feliz. Apóstolo Paulo estava feliz de ter pessoas que estão dispostas a buscar a santidade. Nós temos que ser dispostos a sermos diferentes, a buscar a santidade em Cristo, mesmo sendo pecadores. É hora de nós pararmos de sermos cristãos que dá mau testemunho. A verdade é essa. Irmãos, hoje em dia a pessoa ser evangélico é uma coisa que está está na mídia.
Mas quantos realmente são separados do sistema do mundo? Quantos dão bom testemunho lá fora? Que ser cristão dentro da igreja é muito fácil, não é verdade? E lá fora? E Paulo está mandando essa carta para aqueles irmãos, falando: estou feliz com vocês, estou feliz porque vocês estão separados do sistema mundano. Epáfras tem passado isso para mim, e assim eu quero dizer a cada um de nós aqui que nós temos que estar separados. Aí no 1:3, Colossenses 1:3 ao 5, continua assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olha Paulo falando. Paulo não conhecia aqueles irmãos de o quê? De estar perto. Mas Paulo, o que ele fazia? Ele orava constantemente pelaquela igreja. Irmãos, e hoje, quanto de nós, aqui presente nessa noite, você ora pelo irmão que talvez você não conhece, pela uma pessoa que falaram, que de repente chegou aos teus ouvidos assim: olha, tal irmão em tal lugar está passando por algum tipo de dificuldade, temos que orar por eles. E muitas vezes nós, não conheço. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Paulo clamava ao Senhor por pessoas que nem conhecia. E hoje em dia, para nós orarmos um pelos outros ainda é difícil. Irmãos, um tempo atrás eu preguei uma mensagem que o título era: não é sobre nós. O reino de Deus é sobre esse amor que Jesus quer que nós tenhamos. Nós precisamos buscar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Nós precisamos olhar o nosso irmão e orar pela essa vida. O Espírito Santo, quando ele realmente está sobre a sua vida, ele vem com uma sensibilidade tamanha que se você estiver sensível a ele fala: tem que orar pela irmãzinha ali. E você vai tirar um tempo para orar. E hoje em dia nós oramos pelas pessoas que de repente estão no nosso convívio. Só que nós somos um corpo só em Cristo, que toda a igreja faz parte desse corpo. Se eu perguntar aqui, quantos aqui essa semana orou pela vida do irmão Joels? Talvez a igreja, alguns podem falar, outros. Quantos aqui oraram pela vida do pastor Júlio? Talvez, mas pastor, não precisa? Será que precisa? Precisa. Nós precisamos aprender com Paulo também. Ele lá longe, a palavra de Deus estava através dele sendo conduzida assim, de fato, em verdade, velozmente sobre a face da terra, e ele apenas ouvia falar de irmãos e ele estava lá orando por aqueles irmãos. Temos que mudar nossa mente. Precisamos orar. Que a igreja que for unida, irmão, nós vamos ver milagres acontecendo. Amém? Então, sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo está falando: nós agradecemos a Deus por vocês estarem firmes na minha presença. Paulo estava falando ali, e continuando no 4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Será que nós temos tanta fé assim em Cristo Jesus? Como aqueles irmãos de lá? A igreja estava madura, irmãos. Nós precisamos que a nossa igreja esteja madura, pois conhecia a palavra e tinha suas marcas. Eles tinham essa fé, porque a palavra estava sendo ministrada, eles estavam absorvendo a palavra e praticando.
Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor por todos os santos. Está dizendo aqui, Paulo falou, eu estou ouvindo falar que vocês têm um amor assim, diferente. Que vocês se preocupam com as famílias que fazem parte da igreja. Será se nós nos preocupamos com as famílias? Ou se nós só olhamos para o nosso umbigo? Quando nós, volto a falar, a adoração que Deus espera de nós é essa. É você chegar para Deus e falar, Deus, eu preciso orar mais pelo meu irmão. Paulo está dizendo aqui que aquela igreja estava fazendo a diferença. Amém? No 5, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito das quais vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho. Irmão, nós estamos ouvindo aqui a palavra da verdade, todos os cultos, os GPs, os cultos de orações. Nós temos ouvido essa palavra e nós estamos só guardando para nós estamos enchendo a nossa, ficando estufado e não passamos essa palavra para frente. Não pode ser assim. A igreja de Colossenses lá, Paulo está dizendo que era uma igreja que vivia a palavra de Deus. E Paulo falou, eu estou alegre com vocês. Eu estou alegre. Aleluia. A igreja estava madura, pois conhecia a palavra e suas marcas era a fé. A marca daquela igreja, como disse ali, era a fé. Esperança, o amor. E isto é porque guardam a palavra da verdade que Epáfras ensinava para eles. Era Epáfras, essa pessoa oculta, que ninguém conhecia, que pregava essa palavra. Talvez ninguém dava nada para Epáfras. Paulo, talvez, lá onde ele estava, eu coloquei lá um servo lá para falar a minha palavra. Mas será se vai dar certo? Estou só parafraseando aqui. Mas era uma palavra de Jesus Cristo. Se você pregar a palavra de Jesus Cristo, você vai fazer a diferença em Nova Friburgo. Se você pregar a palavra de Jesus, aonde você passar, você vai fazer a diferença. Pode ter certeza disso. Aleluia, aleluia. A fé que eles tinham era uma fé sem duvidar. Eles não duvidavam na palavra de Deus. Por quê? Porque eles estavam sendo bem preparados. Aleluia. A esperança tinha uma expectativa genuína na palavra da verdade. Eles tinham expectativa que realmente Deus estava com ele. Aleluia. Nessa palavra da verdade, você tem expectativas claras do que Deus pode fazer na sua vida através da palavra que é ministrada. Ou simplesmente você, será se vai acontecer comigo? Está acontecendo com o irmão, mas eu não sei. Aquela igreja, ela tinha uma expectativa real na palavra de Deus. O amor, irmão, daquela igreja, eles amavam todas as vidas. Hoje em dia nós temos tantas restrições, né? Uns amam mais um do que o outro. Precisamos entender que este amor não há disputas, não pode haver disputa entre nós. Às vezes você vê a pessoa com um cargo na igreja fazendo algo, mas eu queria fazer, poxa, ninguém me vê. Esse trabalho que o pastor Júlio faz nas orações, o pessoal conhece, poxa, podia ser eu também. Irmãos, nós não estamos aqui na igreja para mostrar nada para ninguém, é para Deus. Faça um trabalho e mostre para Deus. Não podemos ter na igreja disputas. Aleluia. Aleluia.
Não podemos ter divisões na igreja, panelinhas. Irmãos, Paulo ele estava alegre com aquela igreja, porque eles amavam uns aos outros. Um se preocupava com a família do outro. Será se você tem se preocupado com a família do seu irmão? Será se você tira um tempo na sua casa para orar pela uma família da igreja? Ou é cada um por si, Deus por todos? Paulo está dizendo aqui, irmãos, é verdade. Eles se amavam. Um amor verdadeiro, a igreja crescia. Aleluia. Quanto mais eles se alimentavam com a palavra de Deus, mais eles tinham fome dela, porque as coisas aconteciam. Lembra que nós temos pregado aqui o seguinte: eu não preciso, Deus ele sabe já de tudo que eu preciso. Se eu colocar a minha vida diante de Deus, para adorá-los com as minhas atitudes, com o meu próprio louvor a Deus, as bênçãos vêm sobre a minha vida. Aí as coisas acontecem. As coisas acontecem. A bênção é uma realidade, irmãos. E eles assim, quanto mais eles recebiam de Deus, mais eles tinham fome e sede da palavra de Deus. E eles iam crescendo na graça e no conhecimento. Aleluia. Muitas vezes só criticamos, nunca ajudamos. Precisamos lutar juntos, uns com os outros. Nós precisamos lutar, irmãos. Se eu estou vendo um irmão com dificuldade, eu tenho que lutar com ele. E muitas vezes só criticamos, é porque ele tá no pecado. Não é? Muitas vezes acontece isso, e ia lá, e está passando por essa dificuldade, mas vai ver a vida dele, está no pecado. Irmãos, se houver mau testemunho, se você souber que o seu irmão, aqui nós somos uma igreja, nós somos uma família, amém? Eu pelo menos acho assim. Se houver mau testemunho, se você souber, chama essa pessoa no amor e ajude ele. Exorte ele no amor. Fala, Jesus te ama, mas o que você está fazendo, meu irmão, está errado. Você pode fazer, mas para isso precisamos ser unidos. Como que você vai chegar para uma pessoa que você nem conhece, nunca, não tem aquele prazer de estar em comunhão com ele e exortar? Você não vai, só vai acreditar, apontar o dedo. Olha, a irmã Cláudia está em pecado, por isso que está acontecendo isso. Você vai apontar o dedo. Mas se você tiver uma intimidade com a irmã Cláudia, irmã, olha, é momento de você buscar o Senhor, é momento de você rever os seus valores. Sabe aquele jeitinho que tem quando você é da família? E ajudar a pessoa em vez de apontar o dedo. Muitas vezes na igreja só há aquela coisa de apontar o dedo, porque está acontecendo isso, por aquilo. Mas ajudar mesmo nada, irmão, nós somos a igreja de Cristo. E Paulo está dizendo que aquela igreja é uma igreja unida. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Vou voltar aqui no 5, só para me dar continuidade, para não perder o fio da meada. Diz assim: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito das quais vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então, estamos recebendo a palavra da verdade, então nós temos a esperança, que chegou até vocês, agora o 6, que chegou até vocês por todo mundo. Esse evangelho vai frutificando, olha só o que Jesus está falando, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. É importante de nós prestarmos atenção. Nós precisamos ouvir e entender a vontade de Deus para nós. Aleluia. Frutificar é preciso ser uma marca. Se eu faço, não há como você fazer parte de uma videira, não é que a palavra de Deus diz que Ele é a videira verdadeira,
você fazer parte dessa videira e não frutificar. Aonde o evangelho chega à transformação, irmãos. Se eu estou ali na videira verdadeira, se eu frutifico, se eu prego a palavra de Deus, a transformação, pois há poder na palavra de Deus e pronto. Há poder na palavra de Deus. Aleluia. Lê mais uma vez. Chegou até vocês por todo o mundo este evangelho, que vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Nós precisamos prestar bastante atenção e ouvir a palavra de Deus. No 7, vocês aprenderam, agora que ele vem mencionar em Epáfras, vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador fiel. Olha só, Paulo dizendo desse homem, nós aprendemos de Epáfras, nosso amado e cooperador fiel, ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Olha só, irmãos, ele falou, a igreja amava Jesus, a igreja amava fazer a vontade de Deus. Será que nós amamos fazer a vontade de Deus realmente? Ou nós só viemos na igreja bater cartão? Se eu quero uma vida transformada, abençoada, eu preciso ser realmente apaixonada por Jesus. Aleluia. No 9, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha só Paulo dizendo. Por isso que precisamos dessa oração. Dá licença aqui. Preste bem atenção que isso é um ensinamento para nós. Mais uma vez eu vou estar lendo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento. Quantos querem ser cheios de pleno conhecimento aqui? Nós precisamos ser cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento precisam crescer junto. Nós precisamos ter sabedoria e entender a palavra de Deus. O conhecimento, então, entende, através do conhecimento que nós estamos tendo, através da palavra de Deus, nós vamos conhecendo, nós vamos aprendendo com Deus qual é o nosso verdadeiro propósito nesse corpo de Cristo. Eu preciso ter sabedoria e conhecimento, aí eu vou aprender qual é o meu propósito. Muitas pessoas falam, não sei qual é o meu propósito na igreja, mas não busca conhecer, aprender. Aleluia. Pleno conhecimento e sabedoria espiritual nós precisamos. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Não tem como eu falar que eu sou cristão e não conhecer a palavra de Deus. Sabedoria, eu preciso ter sabedoria nas minhas decisões, tanto as decisões espirituais como as minhas decisões que eu tenho de tomar no meu dia a dia. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece realmente, o Espírito Santo te mostra entendimento sobre o que Deus quer com nós muito mais ainda. Eu preciso entender o que Deus tem preparado para mim, e isso tudo é o que? Através da palavra de Deus. Amém? Agora nós vamos lá para o 10. É isso para que vocês vivam de maneira digna. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Nós precisamos viver de uma maneira digna.
do Senhor em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Será que nós estamos frutificando em toda boa obra? Tudo o que nós temos feito, nós estamos frutificando? Essa igreja lá de Colossos, ela tinha essa marca, e Paulo estava alegre com eles. Crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecido com todo o poder. Olha só que maravilha. Quando eu cresço na presença de Deus, tenho conhecimento das Escrituras, eu sou fortalecido no poder de Deus, irmãos. Eu sou fortalecido, de acordo com a força da sua glória. Olha só o que Deus tem preparado para nós. De acordo com a força da tua glória, para que tenhamos toda perseverança e paciência com alegria. Com alegria, estamos passando por qualquer tipo de dificuldade, estamos alegres. É assim, pronto. É impossível frutificar sem conhecer Jesus. Fortalecido por toda a boa obra. E com alegria passamos pelas situações. Nós temos que perseverança. Nós temos que perseverar em todas as situações. Todas as situações que precisamos perseverar. Ter paciência com pessoas. Muitas vezes ter paciência com pessoas difíceis. Temos que ter paciência com pessoas difíceis, a qual Jesus nos capacita e nos dá poder. Tem pessoas difíceis, irmão, no nosso meio, mas temos que ter paciência com elas. Precisamos dessa paciência, e Deus nos capacita com esse poder, e não excluí-las do nosso convívio simplesmente. Nós temos que ter paciência com essas pessoas. E muitas das vezes eu sempre comento da grande pesca, né? Que Jesus, ia pegando todo tipo de peixe. E ele falou, todo tipo de peixe eu quero que vocês peguem, não é? Mas ele falou assim, olha, quem vai fazer a separação, não sou vocês não. Quem vai fazer a separação vai ser naquele grande dia, aí eu vou separar. Por enquanto vocês têm que conviver com esses peixes, todo tipo de peixe, peixes bons, peixes ruins, e assim nós somos assim. Talvez essa pessoa não te agrada, mas agrada a outro. Você tem que aprender a conviver com essas pessoas e amar, orar por ela, amém? É assim que Jesus quer que nós sejamos, e pronto. Este processo nos tornará, sabe o que? Pessoas felizes. Quando eu começo a falar, Deus, é difícil, mas me dá poder. Me dá poder. Aí nós vamos ser pessoas felizes. Aí vamos continuar no 12. Dando graça ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha só, temos que dar graça a Jesus, que Ele nos tornou digno, através de seguir o que? Princípios. Ele nos tornou digno. Precisamos seguir princípios bíblicos. Pois Ele nos resgatou, no 13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Irmãos, quem merecia estar aqui nesse local? Eu não merecia. Talvez eu fosse o que menos fosse digno de estar aqui nesse altar. Mas Ele me resgatou do império das trevas e me fez hoje um servo dEle, que busca fazer a vontade dEle. Deus, Ele te resgatou do império das trevas, onde que ninguém dava nada por você, e hoje você está aqui, e muitas vezes julgando aquele irmão que está começando agora, aquele irmão problemático. Você tem que amar, irmãos. Aleluia.
em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. É demais para nós, irmãos. Aleluia. Jesus, Ele nos resgatou. Vamos aprender a amar o nosso próximo, a realmente sermos igreja de Cristo. A igreja lá que esse grande conservo de Paulo, ele ministrou a palavra de Deus e as pessoas foram fiéis. Aleluia. Agora vamos lá em Colossenses, já estou terminando, Colossenses 4:12. Aqui o apóstolo Paulo fala mais uma vez de Epáfras. Diz assim: Epáfras, que é um de vocês. Ele está falando, eu, pastor Wilson, pastor Júlio, pastor Jurandir, evangelista Alain, somos um de vocês. Não somos diferentes, apenas porque talvez nós nos dedicamos mais um pouquinho na nossa trajetória, e Jesus, o próprio Jesus vai nos abençoando com etapas na nossa vida. Mas ele diz aqui, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras, é o propósito que Deus quer com a igreja, que nós sejamos maduros, não meninos na fé, e plenamente convictas. Nós temos que ter convicção de quem é Jesus, temos que ter convicção da palavra de Jesus. Continue firmes em toda a vontade de Deus. Nada pode nos esmorecer, irmãos, nada pode nos tirar da presença de Deus. Nós temos que estar firmes nessa palavra e pronto. Chega de brincarmos de sermos crente, chega de viver pegando migalhas. Eu sempre falo sobre isso. Temos que ser cristãos maduros. Chega de coisas que desagradam ao Senhor. Queremos ter uma vida abençoada. É a palavra de Deus que nos proporciona isso. É fazer com que essa palavra de Deus se cumpra em nossas vidas e pronto. Eu não posso fazer diferente. No 13, dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. E esse homem, ele cuidava também da cidade, não só dele, que Herápolis e Laodiceia era a cidade perto. Ele cuidava desses irmãos, dessa cidade. Nós temos que nos dedicar, irmãos. Nós temos que nos dedicar. Se as pessoas não estão me vendo, pode ter certeza que Deus está te vendo. Aonde você estiver, Deus está te vendo. Se você estiver no shopping, Deus está lá. Se você estiver no restaurante, Deus está lá. Se você estiver no seu colégio, Deus está lá. Na faculdade, Deus está lá. Onde você está, Deus está te vendo. E o que nós temos feito com essa palavra que nós temos recebido na igreja? Aleluia. Epáfras tinha um cuidado especial com os membros da igreja. Ele sabia que uma vida estruturada gera impacto na sociedade, irmãos. Qual o impacto que nós estamos causando na sociedade? Nós vemos aí, é uma enxurrada de maus testemunhos de muitos cristãos. Nós estamos impactando a sociedade, nós estamos impactando Nova Friburgo. Ou as pessoas viram para nós e falam, ser crente como essa pessoa, não quero ser. Isso é muito triste, irmãos. Nós temos que aprender da palavra e pregar essa palavra, nós temos que ser transformados por ela. Será se as pessoas olham para você e falam, esse aqui é um bom cristão, eu quero ser como ele, eu quero ser como o irmão Leandro. Será onde ele trabalha, as pessoas falam, Leandro, pensam assim, poxa, eu quero ser como o irmão Leandro. Ou ele olha para aquela pessoa, não, igual ele, não quero ser cristão.
Qual o impacto que nós estamos dando na sociedade? Deste modo, precisamos lutar pela paz e reconciliação, por só assim serviremos Deus em um ambiente agradável e harmonioso. Irmãos, quando a igreja está cheia, nós temos que estar felizes, um ambiente espiritual favorável. Ou você fica falando, aquele irmão veio hoje, poxa, será? Como que o nosso sentimento dentro de nós, como nós estamos num culto de casa cheia? Como tem sido a nossa perspectiva de um culto em que a presença de Deus vai gerar avivamento? Será se passa pela minha cabeça de chegar para o irmão Júlio, só me perdoa, poxa, aconteceu isso há uns dias atrás e eu quero te pedir perdão. É isso que Deus espera de uma igreja estruturada. Epáfra era comprometido com a palavra e era um grande intercessor da igreja. Vamos nos tornar um grande intercessor. Não deixe que só apenas o pastor Júlio, o pastor Jurandir seja intercessor da igreja, com algumas poucas pessoas que estão no culto de oração, tanto na quinta como no sábado. Precisamos ser intercessores da igreja, orar pelo nosso pastor. Deus tem nos dado a oportunidade de sermos como Epáfras. Essa igreja dá a oportunidade de aprender e ensinar. Vamos juntos fazer a diferença. Essa igreja nos dá a oportunidade de nós aprendermos e ensinarmos. Irmãos, nós temos aqui obreiros, nós temos pessoas que trabalham na obra, temos pessoas que querem, mas onde eu preciso fazer algo para Jesus, mas primeiro você precisa o quê? Aprender com a palavra. E essa igreja, como eu falei, ela tem o culto o GP de terça-feira, que nós aprendemos a palavra, e muitas vezes as pessoas não vêm, e querem receber de Jesus direção, querem receber de Jesus algo novo. Se você não aprende, quarta-feira nós temos a palavra sendo ministrada. Quantas pessoas estão aqui, numa igreja enorme, e eu quero bênção. Na quinta-feira, a palavra de Deus sendo ministrada. E como que você faz? Você não vem. E eu quero aprender. Eu quero ser como a igreja de Colossos, que aprende da palavra. Essa igreja te dá oportunidade para crescer. Te dá oportunidade. O que eu tenho feito com essa oportunidade? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se eu quero ter uma vida transformada, se eu quero ter uma vida abençoada, primeiramente eu tenho que realmente fazer parte desse corpo. Eu não posso ser simplesmente mais uma pessoa que vem e senta aqui. A minha vida tem que fazer a diferença. A minha vida tem que causar transformação nessa sociedade. A minha vida tem que dizer não, através da minha vida eu tenho que dizer não aos maus testemunhos lá de fora. O problema é deles que fazem mal, que dão mau testemunho, eu não dou. A igreja Palavra e Vida não pode dar mau testemunho. Para isso eu preciso aprender a palavra. Para isso eu preciso estar pertinho de Jesus. Para isso o Espírito Santo tem que fazer morada na minha vida. Para isso o Espírito Santo tem que me ensinar. Para isso a palavra de Deus tem que vir sobre a minha vida, vai me dar sabedoria, vai me dar conhecimento, vai me dar entendimento, e eu vou transformar minha mente. Aí sabe o que acontece? É bênção sem medidas. Eu não preciso orar pedindo, Senhor, eu quero tal coisa. Não, Jesus já sabe o que você precisa e Ele vem te dar. Mas para isso você precisa fazer a diferença. Amém? Pediu os irmãos do louvor para que, os ministérios do louvor para que suba. Vamos ficar de pé?
Aleluias. Eu quero te pedir, se essa palavra mexeu com você, eu quero que você realmente coloque diante de Deus nessa noite isso. Senhor, eu quero ser assim. E não importa que eu seja uma pessoa em oculta para homens, eu preciso ser um conservo do meu pastor Sérgio. Eu preciso que através da minha vida as pessoas vejam Jesus lá fora. Se coloque diante de Deus e fala: Senhor, essa palavra falou comigo e me ajude. Eu vou estar orando pela sua vida nesse momento. Pai querido e Pai amado, a sua palavra foi ministrada, Senhor. Jesus, eu relutei, ó Deus, e falei: Deus, eu quero ministrar uma palavra mais tranquila, uma palavra que fale só sobre adoração, mas o Senhor falou comigo, eu tentei mudar a palavra, e o Senhor falou: não, a palavra que eu quero é essa. E eu tenho certeza, meu Pai, que existem pessoas nesse exato momento que precisavam ouvir, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que podem irem muito mais além. Então, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, comece a passear sobre esse local. Que o Teu Espírito Santo comece a passear sobre as pessoas que estão nos ouvindo através dessa live. Espírito Santo, faça, Senhor, ó Deus, algo novo, algo poderoso, meu Pai. Que haja, Senhor, a presença do Senhor e também esse poder que é mencionado aqui na Tua palavra. É esse poder que nos ajuda a ser pessoas diferentes. Venha sobre a Tua igreja nessa noite. Oh Jesus, Jesus, ó Pai, nós queremos ser uma igreja referência, Senhor, em Nova Friburgo, meu Pai. O Senhor tem projeto para nós, ó Deus, que de nós expandirmos, ó Pai. Mas para isso nós precisamos primeiro ser igreja imaculada. Nós precisamos primeiro tratar, ó Deus, dos da casa, para que depois nós saímos, ó Deus, realmente para alcançar outras vidas em outras localidades, Senhor. Então transforma, Jesus, que essa vida possa frutificar. Eu quero abençoar, ó Deus, essa pessoa que nesse exato momento está dizendo: Deus, eis-me aqui, me ajuda, meu Pai. Pai, que nós, ó Pai, possamos ser referência, como eu falei aqui em Nova Friburgo, aonde é que nós fomos, ó Deus, que nós sejamos referência. Eu, como ministro da Tua palavra, conservo do Senhor, ó Deus, eu quero abençoar, ó Deus, a igreja, Senhor, de forma poderosa. E que essa bênção, Pai, também sirva para os irmãos de outras igrejas que porventura estiverem ouvindo essa live. Que essa pessoa possa fazer a diferença na sua igreja local. Deus, em nome de Jesus, alcança, meu Pai, a igreja, Senhor. Alcança vidas, ó Deus, estrutura, Senhor, de maneira plena. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.